O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagro-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, ela nos mostra mais uma vez, como ontem, a oração como intercessão. Em especial nós estamos vendo Jesus intercedendo por todos aqueles que o Pai os deu. Nós vemos hoje a intercessão como uma via de amor, como quem se preocupa com o outro, como aquele que ama. E nós aprendemos isso na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração que o Senhor faz por todos nós, no dia de hoje, olhando para a liturgia, é para que sejamos unidos. Justamente na semana da oração pela unidade dos cristãos, e aqui eu ressalto o ecumenismo, tantos irmãos de outras confissões cristãs, que graças a Deus se unem a nós em encontros, como nós tivemos na Canção Nova neste ano em Cristo, com a participação de tantos pastores que estiveram aqui, unidos conosco, porque entenderam que o Senhor tem rogado para que sejamos unidos. Por isso eu louvo e glorifico a Deus. Mas o Senhor está rogando por nós, porque nos ama. Em especial agora, por nós que estamos aqui, o Senhor tem rogado para que possamos viver essa unidade. É a vontade de Deus para todos nós, que sejamos um só povo, que caminhemos unidos, que permitamos que pela oração dEle, tudo aquilo que possa existir em nós, como divisão, como muralha, caia por terra. Mas também ao olhar Jesus rogando por nós, nós vamos ver que o Senhor se preocupa, há uma preocupação por todos nós. E por quê? Porque o Senhor nos conhece, meus irmãos. Ele sabe das nossas fraquezas. Falava isso ontem, celebrando lá em Cruzeiro, na paróquia São Pedro, São Paulo, se eu não me engano. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas inconstâncias. Ele sabe das nossas misérias. Essas provocadas, sim, por sofrimentos, por tristezas, quando não vemos correspondidas aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos,
por decepções. Ele sabe de todas essas coisas. E é por isso que Ele roga por nós. Porque o Senhor sabe que nós, por nós mesmos, não teríamos condições de caminhar. Então nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor está rogando por cada uma das dificuldades que nós estamos passando. E isso deve nos levar a essa alegria, de saber que não estamos sós, de saber que por mais doloroso que seja a situação que estejamos passando, o Senhor está rogando por mim, Ele está rogando por você, Ele está rogando pela tua família, Ele está rogando pelos teus filhos, por mais distante que eles estejam, mas o Senhor está rogando por você, pelos teus filhos, ainda quando achemos em não mais querer lutar, Ele continua a lutar pelos teus. Está lutando pelas pessoas que estão agora nos acompanhando lá no hospital, em cada hospital em que esse sistema Canção Nova está agora chegando pela transmissão. Está rogando por você, meu filho, que está acamado, que esteja chorando por tal enfermidade, mas está rogando por aqueles que estão em cadeias, por aqueles que estão aprisionados, presos, por uma justiça que muitas vezes não recupera, mas que a justiça de Deus está chegando até você neste momento. O Senhor está rogando por você também. E tudo para quê? Para que sejamos sejamos unidos, para que sejamos pessoas decididas a viver a palavra de Deus. Por quê? O Cristo que roga por nós, Ele é a palavra, Ele é a verdade, como Ele coloca aqui no final. E que Ele pede agora que nós acolhamos a palavra. O Cristo que roga por nós nos une na medida que nós assumimos também a palavra dEle. Então, a primeira coisa que o Evangelho nos convida nessa oração, nessa intercessão como via de amor, é que nós tenhamos o nosso coração unido a Ele. Essa é a primeira coisa. Para que a oração de nosso Senhor encontre a gente, é necessário que nós venhamos a dar uma resposta a esse Deus que vem ao nosso encontro, através do acolhimento da palavra dEle. E olha o que Ele vai dizer para nós hoje dentro da liturgia, especificamente no Evangelho. Pai, eu rogo pelos teus filhos, porque o Senhor me destes eles. Então, aqueles que abrem o coração, é aqueles que se colocam sobre a tutela do Senhor, é aqueles que se permitem ser pertença do Senhor. E eu digo permitir por quê? Porque o Senhor veio para todos, mas todos aqueles que abrem o coração para Ele. Porque o Senhor depois, mais adiante, Ele vai falar do filho da perdição. Ele vai falar daquele que caminhou com Ele, que esteve com Ele, que sentou à mesa com Ele, mas que depois se perdeu. Então, a segunda coisa que o Evangelho nos provoca, é que essa abertura de coração significa uma conversão interior. A oração deve nos levar a uma conversão interior. Essa é a segunda coisa. Conversão interior. Eu preciso me converter de todas as coisas que estão me levando à divisão, para que nessa conversão eu caminhe para a unidade, para a comunhão com o Senhor. Essa é a segunda coisa. O Senhor precisa adentrar no teu coração. A oração do Senhor quer alcançar o teu coração. Mas a segunda coisa que o Senhor nos mostra no Evangelho, Ele vai dizer assim: porque Pai, eles não são do mundo, assim como eu não sou. E é bonito ver isso no Evangelho. Por quê? Porque ele fala de uma segunda conversão. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo rejeitou,
porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. O mundo rejeitou a palavra de Deus. Qual é a segunda conversão que o Senhor está nos mostrando aqui, meus irmãos? A conversão da mentalidade. Porque, meus irmãos, nós podemos estar dentro da igreja, caminhando na igreja, mas com a mentalidade do mundo. E mais dia, menos dias, nós vamos acabar rejeitando a palavra de Deus. Por quê? Vamos achar que a palavra de Deus é pesada, vamos achar que a palavra de Deus é exigente, e portanto, não vamos querer mais viver a palavra de Deus. E aí você não vai conseguir viver a unidade com Deus. E uma vez que você não vive a unidade com Deus, você não vai conseguir viver a unidade com o teu próximo. Mas a palavra está dizendo hoje, no Evangelho de João capítulo 17, que todos sejam um. Se nós não permitirmos que a palavra de Deus converta a nossa mentalidade, nós não conseguiremos viver a palavra de Deus, não conseguiremos ter abertura para com Deus. Será como uma semente jogada no caminho, mas que o diabo vai arrancar, ou seja, mas que a mentalidade do mundo vai arrancar essa semente, e nós vamos ficar à beira do caminho. E mais adiante, a palavra vai falar de uma terceira conversão. Porque, volto agora para o filho da perdição, que se refere a Judas. Veja, Judas estava próximo do Senhor. Judas também teve momentos que o coração dele foi tomado pelas maravilhas que o Senhor realizou, que nosso Senhor Jesus Cristo realizou, de curas, de milagres. Judas também sentou à mesa, conversou com os discípulos, juntamente com nosso Senhor, com o mesmo pensamento, se permitiu ter esses momentos, porém, ele não permitiu que a abertura dele de coração a Deus, e mesmo ouvindo a mentalidade que Cristo trazia ali, de fazer a vontade do Pai, permitisse com que ele mudasse as suas atitudes. Então a terceira conversão, meus irmãos, é a conversão das nossas atitudes. Porque podemos estar rezando, Senhor, eu abro meu coração a Ti. Podemos estar ouvindo a palavra, a cada santa missa, participando, a cada encontro, a cada retiro. Mas quando nós saímos desses dois ambientes, que são ambientes para que possamos fazer uma experiência com Deus, mas quando nós saímos desses ambientes e nos colocamos no dia a dia, nos locais aonde costumeiramente costumamos estar, ali o nosso testemunho não acontece, não há mudança de atitude. Ah, meus irmãos, mais uma realidade que precisa, que o Evangelho hoje nos chama a atenção para a conversão. Porque quando nós não convertemos a nossa postura, quando não há uma atitude de mudança, nós, mais uma vez, trilhamos um caminho de distância com o Senhor. Trilhamos um caminho de perdição. Aqueles que não mudam a mentalidade, não mudam o coração e não mudam a sua postura, trilham um caminho de perdição. E aqui, um grande perigo. Além de trilhar um caminho de perdição, pode levar muitos outros à perdição. Porque aí outros que estarão dentro da igreja vão olhar as nossas atitudes, vão olhar a nossa postura e vão dizer: para que ir para a igreja? Veja como esse vive quando sai da igreja. Parece que nem ouviu a palavra. Estava com os braços levantados rezando, mas agora é o primeiro a bater nos outros. E essas pessoas que eu me refiro, meus irmãos, são os de dentro de sua casa. É os de dentro de sua casa que vão olhar o seu testemunho. É os de dentro de sua casa que vão olhar como está o relacionamento do pai e da mãe.
é os de dentro de sua casa que vão olhar qual tem sido a sua postura. Nós somos espelhos para os de dentro de casa, meus irmãos. E é por isso que o Senhor vai colocando sempre Ele em primeiro lugar. Ele é o primeiro a rezar por nós. Para quê? Para que nós aprendamos a rezar pelos nossos. Para que nós aprendamos a rezar com sinceridade perante Deus. Porque somente um coração sincero perante Deus é capaz de se abrir. Somente um coração sincero perante Deus é capaz de permitir que Deus possa transformar sua mentalidade. Somente um coração sincero perante a Deus é capaz de dizer: Senhor, eu vou me esforçar a ter uma postura diferente, para que daí a sua oração seja eficaz para com os outros, porque você está se modelando a Cristo. E aí vocês já imaginaram, meus irmãos, se todo dia a esposa rezar pelo marido? Nossa, esse marido vai ser um presente a cada dia, mas porque ela é sincera com o Senhor na sua oração. Já pensou se o marido, em vez de reclamar da esposa, rezar todo dia pela esposa? Meu Deus, esse marido vai chegar em casa aplaudido pela esposa, porque ele vai ver que a oração dele alcançou o coração de sua esposa. Já pensou se os pais se ocuparem mais e mais e mais, não tanto em atividades, mas na oração pelos filhos? Meu Deus, esses filhos, eles vão ser uma bênção. Mas entenda uma coisa, essa via de oração que eu estou me referindo, não está nos isentando das cruzes. Olha o que vai dizer a leitura de hoje. Cuidado com os lobos, cuidado com homens que aparecerão com doutrinas perversas. Cuidado com essas realidades. Infelizmente essas coisas chegam até nós, chegam pela TV. Olha aí as pessoas nesses meios de comunicação, nessas TVs seculares falando de família. A temática de família parece que está em todos os horários agora, das 6 até as 11 da noite. Mas quando você vai ver a família que é apresentada, é a família que trai, que destrói, que mata, que busca relacionamentos loucos. Mas a temática é essa, família. Mas de família não tem nada. Só tem de uma família destruída, mundana. Cuidado com os lobos. Mas que se você coloca na tua casa, seus filhos vão aprender isso. E aí depois vão constituir famílias conforme você apresentou na TV. E aí não adianta reclamar, porque foi você que colocou isso lá. Foi você que permitiu. Olha as redes sociais, que eram para ser uma via de encontro, e que muitas vezes tem sido uma via de total desumanização. Pessoas viciadas. E nos meios religiosos, as pessoas que não são verdadeiras. Eu falei do ecumenismo, das pessoas que são sinceras, de coração aberto, que buscam a unidade e que professam isso, unidos com a Igreja Católica. Mas e aqueles que não têm sinceridade no coração? Que até usam frases assim, emblemas do tipo: olha, placa não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém. É verdade, placa de igreja não salva ninguém, assim eles vão falar. Só que na hora que eles falam isso, ao mesmo tempo eles dizem: mas você precisa aceitar Jesus. Só que o Jesus que você precisa aceitar é na igreja deles. E aí vai dizer: se você não aceitar Jesus na minha igreja, você não é salvo. E aí eu pergunto: mas eles não estão falando, em outras palavras, que é a placa da igreja deles que vai salvar você? Olha aí como diz a palavra, os homens com doutrinas perversas, falam que a placa não salva, mas quer que você seja salvo na placa deles. Esses são aqueles que não são sinceros, que graças a Deus não condiz com tantas e tantas igrejas de outras confissões cristãs que são sinceras
E mais uma vez eu louvo a Deus por essas igrejas. Mas também há os que aparecem até nós, e esses de forma sutil, que são as doutrinas, e aí eu quero dizer de uma forma diferente, as doutrinas que são as palavras que nós vamos deixando entrar no nosso coração, que é a doutrina da desunião, que nós precisamos ter cuidado com elas, porque nós ficamos chateados, ficamos irritados, ficamos bravos quando alguém erra conosco, ficamos, mas nós não podemos deixar essa palavra tomar conta do nosso coração, porque essa daí é a raiz de todos os males. Essa daí significa um coração que se permitiu ser obscurecido pela escuridão do ódio, da mágoa, do ressentimento. Essa doutrina que pode pegar qualquer um de nós, se nós não estivermos unidos a Deus, essa sim vai levar a gente não ser verdadeiro um com o outro. E aí a gente vai falar o que não vive. A nossa oração não vai ter eficácia. Por isso, meus irmãos, conversão de coração, conversão de mentalidade, conversão na nossa postura, porque nós temos um advogado que está intercedendo por mim e por você. Você não está sozinho, você não está sofrendo sozinho. Se você sofre, o Senhor sofre por você, e muito mais. Se você insiste, saiba, Deus persiste por aqueles que estão longe de Deus, que você tem pedido há tanto tempo. Por isso não desista, caminhe nessa via de oração, a intercessão como uma via de amor, que a sua oração seja uma oração de amor, de misericórdia, e quando a nossa oração é uma oração de amor, significa que nós nunca vamos desistir dos nossos, porque nós oramos porque amamos, e nós fazemos isso porque Deus intercede na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, porque Ele nos ama. Por isso vamos cantar, pedindo a Jesus essa graça, que nós nunca permitamos nos afastar do Senhor, que caminhemos sempre com o Senhor, e que permitamos o amor dEle conduzir a nossa vida. Que seja um, diga comigo, que eu seja um, Senhor. Que eu seja um, Senhor. É o que o Senhor quer de mim. É o que o Senhor quer. Que eu seja um contigo, Senhor. Que eu seja um contigo, Senhor. Com a minha família. Com a minha família. É o que o Senhor quer de mim. É o que o Senhor quer de mim. Que eu seja um, Senhor. Que eu seja um, Senhor. Com aqueles que me perseguem. Porque esses também são seus filhos. Porque esses também são seus filhos. Que eu seja um a orar por eles. Que eu seja um a orar por eles. A amá-los. Amá-los. É o que o Senhor quer de mim. É o que o Senhor quer de mim. Cantemos. Que seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que o tornam capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age e faz. Eu te convido agora a fechar os teus olhos e nesse primeiro momento pedir essa graça da abertura do teu coração. Sim, Senhor, dá essa graça. A conversão agora, em tudo aquilo que em você esteja fechado a Deus, Converte-me, Senhor. porque talvez a mágoa tenha encontrado espaço na tua vida, porque talvez a decepção com pessoas tenha encontrado espaço no teu coração, porque talvez a sua chateação com as pessoas que lhe cercam tenha tomado o teu coração. Pede agora ao Senhor essa transformação, pede agora ao Senhor essa conversão, para que o teu coração seja unido ao coração de Cristo. Eu preciso hoje,
Pede também ao Senhor a conversão da tua forma de pensar, a tua mentalidade. Se talvez você esteja hoje vivendo de uma forma confusa, por tantas e tantas decepções, se talvez você já não consiga mais parar para pensar, porque tem sido cansativo para você lutar por aquelas pessoas, e portanto dentro de você já é o pensamento de desistência, de não querer mais as pessoas, peça agora ao Senhor essa mudança de mentalidade, mas peça também agora a mudança da sua atitude, porque agora não é hora de dizer, mas eu sou assim. Não, agora é hora de dizer, Senhor, eu preciso ser como o Senhor quer que eu seja. Então pede agora ao Senhor essa mudança, para que o Senhor possa transformar a sua forma de agir, e aí assim você poder viver essa união perfeita com o Senhor. Cantemos mais uma vez, que seja um. Que sejam um, é o que eu quero mais. Que sejam um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que os tornam capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum, se amem mais. O meu Espírito é o que torna capazes. A oração, ela nos torna capazes de amar. A nossa intercessão nos torna capazes de nunca desistir do outro.